Bom dia! Mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de abrir os olhos e contemplar a vida. E só esse simples ato já deveria ser motivo de gratidão. Muitas vezes acordamos preocupados, com a mente cheia de problemas, com o coração carregado de ansiedades e lembranças de decepções que vivemos. Mas precisamos aprender a dar o primeiro passo do dia com fé, entendendo que a nossa vida não está nas mãos das circunstâncias, mas nas mãos de Deus. Não importa o tamanho da luta, não importa o peso que você carrega, o que realmente importa é que o Senhor não te abandonou e jamais abandonará. A palavra de Deus nos ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Isso significa que todo amanhecer é um convite de Deus para recomeçar, para acreditar de novo, para se levantar das cinzas e caminhar com a certeza de que Ele ainda tem o controle da sua história. A decepção pode ter ferido o seu coração, pessoas podem ter falhado com você, portas podem ter se fechado, mas nada disso tem o poder de frustrar os planos do Senhor. Se Ele determinou vitória sobre a sua vida, nenhuma força contrária poderá impedir. Muitas vezes, olhamos para trás e sentimos a dor das perdas. Lembramos das injustiças, das palavras que nos machucaram, das situações que não deram certo. E o inimigo usa tudo isso para roubar a nossa esperança. Mas a Bíblia diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a promessa que deve estar gravada no seu coração. Mesmo que tudo ao seu redor pareça contrário, você não está só. Deus está com você em cada detalhe, em cada passo, em cada respiração. Reagir diante das adversidades é um ato de fé. É escolher acreditar no invisível quando tudo o que se vê parece contrário. É crer que Deus está preparando algo muito maior do que você imagina, mesmo que hoje você ainda não consiga enxergar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:7, nos lembra, porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que o nosso olhar não deve estar limitado ao natural, mas deve se fixar no sobrenatural de Deus. Quando você decide confiar, mesmo sem entender, Deus honra a sua fé e abre caminhos que pareciam impossíveis. Talvez hoje você esteja cansado, com a alma abatida, com vontade de desistir. Mas lembre-se, desistir não é opção para quem tem. Deus, Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele não permite uma luta sem propósito, e até mesmo as lágrimas que você derrama no silêncio da sua oração são guardadas por Ele. O Salmo 165 declara, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Isso quer dizer que a sua dor não será em vão. O seu choro será transformado em riso, e aquilo que parecia derrota se tornará testemunho de vitória. Não deixe os problemas consumirem as suas forças. Eles podem até tentar te enfraquecer, mas é nesse momento que você precisa se lembrar de que a sua força não vem de você mesmo. O Salmo 121:2 nos ensina, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O seu sustento, a sua coragem, a sua capacidade de recomeçar não vem daquilo que você pode fazer, mas vem do poder de Deus agindo em sua vida. Hoje, faça um exercício de fé. Agradeça por tudo. Agradeça pelo ar que respira, pela vida, pela família, pelas lutas que te tornaram mais forte, pelas oportunidades que ainda vão surgir. A gratidão é uma chave que abre portas. Quando você agradece, mesmo em meio à dor, você está declarando que confia no plano de Deus, que acredita na fidelidade dele e que espera com paciência o cumprimento das promessas. Tudo o que Deus preparou para você está guardado, debaixo da proteção dele. Ninguém pode roubar, ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar. As bênçãos que são destinadas para a sua vida chegarão no tempo certo. Porque Deus não falha. Ele é perfeito em tudo o que faz. Se ainda não aconteceu, não é porque Deus esqueceu de você, mas porque Ele sabe o momento exato em que a sua vitória será completa e glorificará o nome dele. Portanto,
Levante-se neste dia com esperança renovada. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Não permita que as decepções do passado roubem a alegria do presente, e muito menos o brilho do futuro que Deus está preparando para você. Reaja, persevere, confie, porque a sua história não terminou. O melhor de Deus ainda está por vir. Há momentos em que a vida parece pesar mais do que conseguimos suportar. Os problemas surgem de todos os lados. As preocupações se acumulam e o coração fica apertado diante de tantas incertezas. Mas é justamente nessas horas que precisamos nos lembrar que não estamos sozinhos. Deus não apenas conhece cada detalhe da nossa dor, mas também nos fortalece para enfrentarmos cada desafio. Ele não promete que não teremos aflições, mas garante que em meio a elas seremos sustentados. O próprio Jesus disse em João 3:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa palavra deve ecoar em nosso interior como uma chama de esperança. Se Cristo venceu o mundo, isso significa que em sua vitória também encontramos a nossa vitória. As batalhas que enfrentamos não são maiores do que o poder de Deus, e mesmo quando nos sentimos pequenos diante delas, precisamos confiar que não é pela nossa força, mas pela força do Senhor que venceremos. Davi, ainda jovem, olhou para o gigante Golias e, em vez de se intimidar com a sua força e tamanho, declarou: "Tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. Essa confiança é o que precisamos cultivar em nossos corações. O problema pode ser grande, mas maior é o Deus que está ao nosso lado. É natural sentir medo, é humano sentir vontade de desistir. Mas precisamos aprender a transformar o medo em fé, a dúvida em oração, a fraqueza em dependência de Deus. Quando as forças parecem se esgotar, é aí que ele entra em ação. O apóstolo Paulo testemunhou em 2 Coríntios 12:9 que o Senhor lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso quer dizer que não precisamos ser fortes o tempo todo. Não precisamos ter todas as respostas. Basta nos rendermos diante de Deus e confiar que a graça dele nos sustenta e nos levanta. As decepções que você já enfrentou talvez tenham deixado marcas no seu coração. Pessoas podem ter falado palavras duras, situações podem ter te frustrado, sonhos podem ter sido interrompidos, mas a boa notícia é que Deus continua escrevendo a sua história. As marcas não são para te paralisar, mas para te lembrar de onde ele já te tirou e para onde ainda vai te levar. O inimigo tenta usar as decepções como correntes para prender sua alma ao passado, mas Deus usa cada decepção como degrau para te aproximar do propósito. O Salmo 34:18 diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito." Ele não despreza a sua dor, ele se aproxima justamente quando você acha que está sozinho. É nesse ponto que você precisa decidir reagir. Reagir não significa ignorar a dor, mas escolher não permanecer preso a ela. Reagir é levantar a cabeça, mesmo quando as lágrimas ainda molham o rosto, e declarar: "Eu confio em Deus e sei que Ele está cuidando de mim." Quando você reage, você ativa a sua fé. E quando a fé é ativada, o sobrenatural de Deus começa a se manifestar. Lembre-se do que está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A sua fé é o que move o coração de Deus em sua direção. Não permita que as circunstâncias roubem sua paz. A paz que vem de Deus não depende da ausência de problemas, mas da certeza de que, em meio a eles, Ele continua no controle. Filipenses 4:7 nos lembra: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Essa paz é sobrenatural. É um descanso que invade a alma, mesmo quando o mundo ao redor está em turbulência. É como estar em um barco em meio a uma tempestade e, ainda assim, conseguir descansar, porque você sabe que o comandante é Jesus. Hoje, talvez você sinta que as suas forças estão se esgotando. Mas lembre-se, o Deus que abriu o mar para Israel, passar é o mesmo que está com você. O Deus que derrubou os muros de Jericó é o mesmo que derruba os muros que estão diante da sua vida. O Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo que pode ressuscitar sonhos
que você julgava mortos. Ele não mudou, continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se ele fez no passado, ele pode fazer novamente agora na sua vida. Tudo que Deus preparou para você já está reservado no céu, aguardando o tempo certo de se manifestar. Nenhuma inveja, nenhuma calúnia, nenhuma porta fechada, nenhum erro do passado poderá impedir aquilo que o Senhor determinou. Isaías 14:27 afirma: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Essa é a segurança que você precisa ter. O que Deus prometeu se cumprirá, ainda que as circunstâncias digam o contrário. Portanto, não entregue sua mente ao desespero. Não entregue seu coração à tristeza. Levante-se todos os dias com a certeza de que você é amado por Deus e de que Ele tem cuidado de cada detalhe. Declare bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetize vida onde há morte, esperança onde há desânimo, luz onde há escuridão. O poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18:21. Por isso, use as suas palavras para alinhar a sua realidade com o propósito de Deus. Não esqueça, tudo o que você passa tem um propósito. Mesmo que você não entenda agora, um dia você olhará para trás e verá que cada lágrima, cada luta, cada espera teve um motivo. Deus está te moldando, te preparando, te fortalecendo. Ele está construindo em você uma fé inabalável, porque grandes coisas estão por vir. Confie, persevere e jamais esqueça. Quem caminha com Deus nunca está sozinho. A vida nos ensina, muitas vezes de maneira dura, que nem sempre as coisas acontecem do jeito que esperamos. Fazemos planos, sonhamos, criamos expectativas, mas em certos momentos tudo parece ruir diante dos nossos olhos. Nesses dias, a pergunta que surge é: será que Deus se esqueceu de mim? Essa dúvida já percorreu a mente de muitos homens e mulheres de fé na Bíblia. O próprio salmista Davi, em meio às suas aflições, clamava: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmos 13:1. Mas, mesmo expressando sua dor, ele não desistia de confiar. Poucos versículos depois, Davi declarou: eu, porém, confio na tua benignidade. Na tua salvação o meu coração se alegrará. Salmos 13:5. Essa é a lição que precisamos aprender. Mesmo quando o coração não entende, a fé deve permanecer, porque Deus nunca esquece dos seus filhos. Ele não abandona, não ignora, não despreza. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio, cada oração feita no íntimo do seu quarto, cada peso que você carregou sem ninguém notar. O livro de Isaías 49:15 nos traz uma promessa poderosa. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O que muitas vezes nos cansa não é apenas o peso da luta, mas o tempo da espera. Somos impacientes por natureza. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, portas abertas no instante em que batemos. Mas Deus trabalha de forma diferente. O tempo dele não é o nosso tempo, e os planos dele são muito maiores que os nossos. Pedro nos lembra em 2 Pedro 3:8. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso significa que, enquanto achamos que estamos atrasados, Deus está apenas organizando o cenário perfeito para a nossa vitória. Espere com paciência, ainda que doa. Espere com fé, ainda que tudo ao redor grite o contrário. A espera é o lugar onde Deus molda o nosso caráter, fortalece nossa confiança e nos ensina a depender totalmente dele. Abraão esperou anos pela promessa de um filho, mas no tempo certo Isaque nasceu. José passou anos sendo rejeitado, vendido como escravo, esquecido na prisão, mas no tempo certo Deus o exaltou como governador do Egito. Ana chorou e foi humilhada por sua esterilidade, mas no tempo certo Deus lhe deu Samuel, um dos maiores profetas da história. Em todos esses exemplos, vemos que a espera não é sinal de abandono, mas parte do processo que nos leva ao propósito. É nesse ponto que você precisa se perguntar: eu estou disposto a confiar em Deus mesmo sem entender? Porque fé verdadeira não é acreditar apenas quando tudo está bem, mas acreditar quando tudo parece estar perdido.
É olhar para o deserto e crer em rios, olhar para o vale e crer em vida, olhar para o silêncio e crer em resposta. Essa é a fé que agrada ao coração de Deus. A fé que não se abala pelas circunstâncias. E mesmo quando o inimigo tenta usar o desânimo para te paralisar, lembre-se que você não luta sozinho. Existe uma batalha espiritual acontecendo sobre a sua vida, mas o Senhor já declarou vitória. Efésios 6:12. Nos ensina que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Essa luta pode até ser dura, mas Deus nos revestiu de armaduras espirituais para resistirmos. Ele não nos deixou desprotegidos. Ele nos deu a sua palavra como espada, a fé como escudo, a justiça como couraça e a oração como arma de resistência. Talvez hoje você esteja cansado de lutar, sentindo que suas orações não passam do teto, mas eu quero te lembrar que toda vez que você dobra os joelhos e clama ao Senhor, o céu se move em sua direção. Daniel orou e jejuou por dias sem receber resposta. Mas quando o anjo apareceu, disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel 10:12. Ou seja, a resposta já havia sido liberada, mas havia uma batalha no mundo espiritual. O que isso nos ensina é que nenhuma oração é em vão. Deus ouve cada clamor, e no tempo certo, aquilo que está sendo retido cairá por terra. Por isso não desista. Não permita que o inimigo roube a sua fé. Reaja contra a tristeza. Reaja contra o desânimo. Reaja contra os pensamentos de derrota. Levante-se em oração, mesmo quando não sentir vontade. Louve mesmo quando a alma estiver abatida. Creia, mesmo quando a mente quiser duvidar. Essas são as atitudes que movem o sobrenatural de Deus em nossa vida. E lembre-se, tudo o que Deus preparou para você já está decretado no céu. Não importa quem se levante contra você. Não importa o quanto tentem atrapalhar. A mão do Senhor é mais poderosa. Ninguém pode impedir o agir dele. Você não é vítima das circunstâncias. Você é filho do Rei. Você não é derrotado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, Romanos 8:37. Essa identidade precisa estar firmada no seu coração. Portanto, use esse tempo não para murmurar, mas para fortalecer a sua fé. Declare diariamente: eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1:12. Coloque diante de Deus os seus medos, os seus sonhos, os seus projetos. Ele conhece o que é melhor para você e jamais permitirá que os planos dele sejam frustrados. Espere, confie, persista. A vitória já está garantida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Chegamos ao momento de compreender que, apesar de todas as lutas, dores e decepções, o final da sua história não será marcado pela derrota, mas pela vitória que Deus já decretou sobre a sua vida. A vida cristã não é um caminho isento de dificuldades, mas é uma jornada acompanhada pela presença constante do Senhor. E quando Ele está conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque a vara e o cajado dele nos consolam. Salmo 23:4. É fundamental lembrar que cada prova tem um propósito. Nada acontece por acaso. Talvez você tenha perdido oportunidades, pessoas ou até mesmo sonhos que considerava certos. Mas o que Deus está preparando é muito maior do que o que você imaginava. Romanos 8:28 nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até as lágrimas, até as perdas, até os momentos de solidão estão cooperando para o seu bem. O Senhor é especialista em transformar dor em aprendizado, em usar o que parecia fracasso para moldar a sua vitória. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele transforma cada choro em força, cada queda em aprendizado, cada deserto em lugar de encontro com a sua presença. No deserto, o povo de Israel pensava que estava abandonado, mas foi lá que viram a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, símbolos do cuidado constante de Deus. É no deserto da sua vida que você também pode experimentar o sobrenatural. Não se desespere pelo lugar em que está agora, porque muitas vezes o caminho mais difícil é justamente o que nos leva ao destino mais glorioso. Talvez as vozes ao seu redor digam que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que é impossível. Mas lembre-se,
Você não precisa da aprovação dos homens. Você precisa apenas da confirmação de Deus. E quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. Quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Isaías 43:13 declara: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Essa deve ser a sua segurança. Não se esqueça de que você não é definido pelas suas quedas, mas pela sua capacidade de levantar-se em Cristo. O inimigo quer te lembrar constantemente do seu passado, dos seus erros, das suas falhas. Mas Deus já te perdoou, já te lavou, já te fez nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 7 afirma, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não permita que a culpa ou a vergonha te aprisionem. Você foi comprado por um alto preço, e esse preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Reaja! Levante-se com ousadia, porque o Senhor te chamou para viver em novidade de vida. Não se contente em apenas sobreviver, viva a abundância que Cristo prometeu. Em João 10:10, Jesus disse: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Essa abundância não se limita a bens materiais, mas é uma vida plena de paz, alegria, propósito e comunhão com Deus. E quando vierem os dias difíceis, porque eles virão, lembre-se de que a sua força não está em você, mas no Senhor. Isaías 40:31 nos dá uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Essa é a força que vem do alto, a força que não se esgota, a força que faz você avançar mesmo quando as circunstâncias dizem para parar. A sua vida está nas mãos de Deus e nada acontece fora do controle dele. Ele já escreveu o final da sua história e esse final é de vitória. Pode ser que hoje você esteja em um capítulo difícil, cheio de lágrimas e lutas, mas não se engane, o livro ainda não terminou. O melhor está por vir, e quando a promessa se cumprir, quando a vitória chegar, você entenderá que cada lágrima valeu a pena, que cada noite sem dormir tinha um propósito, que cada oração feita em silêncio foi ouvida. Não permita que o inimigo roube a sua esperança. A esperança é a âncora da alma. É o que nos mantém firmes mesmo em meio à tempestade. Hebreus 6:19 diz, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Essa esperança está em Cristo, e quem confia nele nunca será envergonhado. Portanto, levante-se hoje com coragem. Coloque diante de Deus os seus medos, as suas ansiedades, os seus projetos. Confie nele, porque ele nunca falha. Lembre-se, os problemas podem até tentar consumir as suas forças, mas quem habita em você é maior do que tudo isso. O apóstolo João declarou em 1 João 4:4, Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Hoje, escolha acreditar de novo. Escolha agradecer mesmo sem entender. Escolha confiar mesmo sem ver. Deus está preparando algo que vai surpreender você. Algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e que ainda não subiu ao coração do homem, mas que ele já reservou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Então siga em frente com fé. Não olhe para trás. Não se prenda ao que deu errado. Não permita que as decepções determinem o seu futuro. O que Deus tem para você é maior, é melhor, é eterno. Caminhe com a certeza de que você está debaixo da proteção dele. E quando a vitória chegar, porque ela vai chegar, você poderá testemunhar para todos, foi difícil, mas Deus nunca me abandonou. Foi doloroso, mas ele me sustentou. Eu esperei, e ele cumpriu. Que o seu coração se encha de paz, que a sua mente se fortaleça na fé e que você nunca se esqueça. Em Cristo, você já é mais que vencedor. Tenha um dia abençoado, cheio de esperança e de certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Amém.